E agora é hora de bastidor aqui no 360. Vamos trazer um pouquinho do estado de ânimo de Anderson Torres. Ele está muito revoltado desde que o governador Ibanez Rocha, foi anunciado a volta dele ao cargo no Distrito Federal. A sensação de Anderson Torres, estão dizendo aí pessoas próximas a ele, é que quem estava em cima, quem mandava, quem tinha ali o controle do Distrito Federal, o governador, ainda responde processo, mas está praticamente inocentado na visão dele, Anderson Torres, já que retornou ao cargo. E quem estava embaixo dele, o coronel que estava cuidando das operações, também já está fora da cadeia e que só sobrou ele preso, Anderson Torres. Por isso que a defesa do Anderson Torres, estava conversando mais cedo com o advogado, com o Rodrigo Rocha, vai se apegar nessa volta do Ibanez Rocha ao cargo e também em outros depoimentos que estão sendo dados ali na CPI que está acontecendo no governo do Distrito Federal para tentar relaxar a prisão preventiva do Anderson Torres e tirar ele finalmente da cadeia. O ponto todo que está intrincado de entender nessa história é como é que vai acabar tudo lá na frente. Vai ser possível, como parece as indicações hoje, isentar Ibanez Rocha de culpa e condenar Anderson Torres? É com essa pergunta que eu vou chamar os nossos analistas, o nosso querido Yuri e o Leandro Rezende. Yuri Pita e Leandro Rezende aqui no nosso telão. Não dou nem as boas-vindas a vocês que me dão as boas-vindas, porque eu nunca estive nesse jornal. Meninos, muito obrigada por me receber. Leandro, vou começar com você, que Leandro me ajudou a falar com o Rodrigo Rocha para entender melhor esse caso. Como que você está vendo esse argumento da defesa do Anderson Torres de pedir o relaxamento da prisão dele agora que o Ibanez Rocha está de volta ao cargo? Faz sentido manter um preso e o outro retomar o poder no DF? Tem dois aspectos aí, Raquel, mas antes de falar sobre eles, seja bem-vinda aqui ao nosso 360. Boa tarde para você, para o Yuri, para todo mundo que está com a gente aqui no nosso jornal de toda a tarde, para poder a gente avançar um pouco de uma das principais questões que a política brasileira se debruça nesse começo de governo Lula, que é o que acontece ali no Distrito Federal, essa minuta golpista que foi encontrada com o Anderson Torres e para a qual ele deu uma outra versão hoje e da reação dele ali a partir do retorno do Ibanez Rocha para o governo do Distrito Federal. São dois aspectos. Primeiro, de um ponto de vista jurídico, Quando a gente compara as decisões do ministro Alexandre de Moraes, a de ontem, que recolocou o Ibanez Rocha no cargo, e aquela que foi dada lá atrás, no dia 8 de janeiro, para afastá-lo do cargo, a gente observa duas leituras e dá para perceber como que evoluiu o 8 de janeiro. Na primeira, que afastou o Ibanez, o Alexandre de Moraes sublinha que ele era o grande responsável ali pela gestão da segurança pública do DF, que falhou nisso. Agora, a de ontem evidencia que no entendimento das investigações da Polícia Federal, dos depoimentos, das mensagens que apareceram no celular do Ibanez Rocha, não há nenhum elemento, segundo o ministro Alexandre de Moraes, que justifique a manutenção dele fora do cargo. Não é o que acontece com o Anderson Torres. Nesse conjunto de decisões, que o ministro Alexandre de Moraes já deu sobre o 8 de janeiro, a responsabilização do Anderson Torres, ela sempre aparece nas páginas das decisões do Supremo. Também sempre aparece quando a gente recorda, por exemplo, o relatório final da intervenção no Distrito Federal, feito pelo Ricardo Capelli, que se dedica muito mais a responsabilizar Anderson Torres do que o Ibanez Rocha. Claro que a revolta ali, dele é legítima, ele está acaba que o bode expiatório de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Na medida em que você não tem ainda nenhum militar responsabilizado pelo que aconteceu naquele dia e o governador que estava afastado do cargo voltou, sobrou na conta do ex-ministro Anderson Torres, que aí sobre a minuta golpista, Inicialmente na PF, ele disse que recebeu do Ministério da Justiça, que funcionários entregaram a ele. Hoje ele diz que é folclore, mas folclore é lenda, coisa que não existe, Saci Pererê. E a minuta é bem tangível, Estava ali junto com as coisas do ministro Anderson Torres. Vamos ver se essa nova versão dele, se essa versão vai colar.
Yuri, o Leandro usou uma expressão forte, né? Ele falou em bode expiatório. E aí vou jogar uma outra expressão para você. Estamos diante de um possível homem-bomba nessa história, já que ele está ficando isolado? Essa é uma das grandes questões, né, Raquel? Bem-vinda aqui ao 360. Boa tarde para o Leandro e para quem está com a gente aqui na tarde de quinta-feira. Porque, de fato, o Anderson Torres tem conhecimento do que foi feito e o que deixou de ser feito naqueles dias que antecederam o 8 de janeiro como responsável pela Secretaria de Segurança Pública. Aparentemente, e Leandro Rezende já trouxe esse cenário, Rodrigo Rocha, que é o advogado que ficou na defesa de Anderson Torres, não gosta do Instituto de Delação Premiada. Então, isso aparentemente estaria descartado neste momento, enquanto o Rodrigo Rocha for o defensor de Anderson Torres. A grande questão é que, como responsável direto pela segurança pública e o fato de ter deixado o país e aparentemente, pelo que a gente tem não só dos relatos de como se deu esta transição, a saída dele de férias do Brasil e a passagem do bastão para o seu secretário executivo na época, Fernando de Souza Oliveira, que também é investigado, foi de uma forma, no mínimo, atabalhoada ou descuidada, a ponto de, na troca de mensagens que a gente depois teve acesso entre governador e secretário adjunto, eles nem sequer tinham sido apresentados por Anderson Torres. Diante de um fim de semana que se mostrava com uma operação policial importante, porque já havia movimentação detectada, já havia uma série de sinais de que manifestantes iriam a Brasília naquele 8 de janeiro, não se poderia prever que eles iriam destruir as sedes dos três poderes da República, mas se podia prever sim que seria exigido um aparato policial mais organizado, mais bem organizado. E o que se viu na estrutura da segurança pública e o relatório da intervenção federal foi muito explícito nesse sentido, é de que essa organização não existia. E esses elementos são fragilidades da defesa de Anderson Torres para tentar buscar o mesmo que agora Ibanez Rocha conseguiu, que é retomar alguma normalidade, ainda que siga sob investigação desse caso, ou mesmo que os outros investigados. O ex-comandante geral da PM, Fábio Augusto Vieira, foi colocado em liberdade e o seu secretário executivo nem sequer teve prisão preventiva decretada.